Boa noite, meus amigos. Estou voltando aqui para mais um vídeo aqui no canal, falando acerca de Noé, tá certo? Continuando o assunto aí do vídeo passado. Hoje ainda estamos em Gênesis, capítulo 6, versículo de 8 até o versículo 12, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, continuando aí o assunto do vídeo passado, no vídeo passado nós vimos acerca de Noé, que Noé, ele foi o único aqui que achou graça aos olhos do Senhor. Embora nós vamos ver lá na frente que a esposa de Noé vai ser salva também, entrando na arca. Os 3 filhos de Noé vão ser salvos entrando na arca. E as 3 noras também serão salvas entrando na arca. São essas 8 pessoas que vão povoar o mundo futuro pós-dilúvio. Mas somente Noé andava com Deus, aqui a Bíblia diz. Somente Noé achou graça aos olhos de Deus, tá certo? Então nenhuma dessas outras pessoas, embora vão poder entrar na arca, a Bíblia não diz que nenhum deles achou graça aos olhos de Deus, tá certo? Versículo 9: Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Então, essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Por que a Bíblia aqui está dizendo que Noé era justo e perfeito em suas gerações? Porque nós vimos que já desde quando Noé nasceu, a terra estava corrompida. Quando Noé nasceu, os filhos de Deus já haviam possuído as filhas dos homens, tá certo? É por isso que quando Noé nasceu, eu já falei isso em outro vídeo, vou repetir aqui hoje. Quando Noé nasceu, o pai dele, Lameque, chama ele de Noé, porque Noé tem um significado. Ele diz: eu vou chamar essa criança de Noé, porque vai ser esse menino que vai nos consolar acerca das obras que nós estamos praticando. Qual eram essas obras? A mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Ou seja, a mistura dos anjos com as filhas de Sete. Então por isso que já desde ali Noé nasceu designado para uma coisa. Deus tem um propósito para com ele. É por isso que no versículo 8 diz que ele achou graça. No versículo 9 diz que ele era justo e ele era perfeito em suas gerações. Por quê? Porque somente ele achou graça diante dos olhos de Deus. Tá certo? Noé andava com Deus. Preste bem atenção nessa frase. Noé, ele era justo, ele era perfeito na geração dele, na sua geração, ou seja, diante de todo o povo, somente ele tinha essa qualidade, e ele andava com Deus. Olha, 3 grandes qualidades. Somente Noé e Enoque, que foi arrebatado até então aqui, somente esses 2 homens, a Bíblia diz que andaram com Deus. Então Noé, ele, além de ser justo, além dele ser perfeito, ele andava com Deus. Por isso que ele achou graça aos olhos do Senhor. E gerou Noé 3 filhos. Então, ele se casou. Como diz, quando Deus falou com ele, ele era um solteirão de quase 500 anos. Quando Deus falou com ele a primeira vez, ele tem 480 anos. Ele era solteiro, então ele se casa. E aqui sim ele vai gerar filhos. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé.
É por isso que, se você vem me acompanhando já há algum tempo, eu falei que Noé ele era um solteirão de 500 anos. Então ele gera esses 3 filhos aos 500 anos de idade, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Por que a terra estava corrompida? Porque os anjos vieram aqui para a terra e tomaram as filhas dos homens, ou seja, se misturaram, se casaram com a descendência de Sete, com as filhas de Sete. Então a terra estava corrompida e a terra estava cheia de violência. Qual que era essa violência? Com essa mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram gigantes sobre a terra. Nós já falamos sobre isso. E esses homens eram os homens valentes, os homens de famas da antiguidade. Então eram homens violentos, eram homens mau perante Deus. Tá certo? Então essa era a corrupção que a Bíblia está citando aqui. A corrupção e a violência que havia. Eram homens que gostavam de derramar sangue, com ou sem motivo. Então Deus vai destruir toda aquela geração, e salvando Noé e a sua descendência. Viu Deus a terra. Então, por causa dessa violência, Deus resolveu ter aquele olhar especial para a terra. Falou, vou ver o que está acontecendo por lá. Então Deus viu a terra e a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Toda a carne, ou seja, todos os homens haviam se corrompido. E quem é que não havia se corrompido? Somente Noé. É por isso que ele acha graça aos olhos de Deus. Toda a terra estava corrompida, menos Noé. É por isso que a Bíblia dá todas essas qualidades para ele. Quando diz que a terra estava corrompida, mas Noé não estava corrompido. Noé era um homem justo. Noé era um homem perfeito. Noé andava com Deus. Assim como Enoque andou com Deus. Noé também andou com Deus. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. No caso de Noé, mesmo ele sendo justo, mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele andando com Deus, mesmo ele achando graça aos olhos de Deus, Deus não vai arrebatá-lo. Porque senão, como é que ia continuar esse mundo? Então Deus vai preservar Noé, sua esposa, 3 filhos e as 3 noras, para que depois do dilúvio eles pudessem povoar a terra, tá certo? Então, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Eu quero agradecer a você que está sempre me acompanhando aí, e a você que ainda não é inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva aí no canal para que você possa estar me acompanhando aí, tá certo? Então um forte abraço, fique com Deus e deixe o seu joinha, o like aí de gostei no vídeo, tá certo? Até o próximo vídeo.